fazer essa caminhada, esse processo com o pastor Gustavo ser mais confortante. Como que a gente faz isso? E eu falo com vocês como leigo, apoiando, participando. De repente, se você precisa criticar, fale com o pastor ou com alguém da equipe dele, porque de repente a sua observação ela poderá contribuir para que esse departamento ele continue crescendo, tá bom? Você continue insistindo. Participe, se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito. Divulgue a nossa ideia, porque aqui, no nosso canal Empírico, aqui você tem experiência. Voltando aqui com o pastor Gustavo, né? A gente vai dividir a nossa conversa aqui nas 3 áreas que você hoje é responsável. É 3 mesmo ou tem outra? 3 áreas. Ou tem outra que está aí, Não, né? não. Só 3 já tá bom. Então, vamos lá. Eu escolhi aqui seguir o seguinte roteiro. Porque a gente acaba sendo porta-voz de tudo que você escuta na igreja, né? Eu fico rodando por aí também, por conta da música, e a gente escuta algumas coisas. Vamos lá. Eu não entendo, aqui eu já estou traduzindo a voz da multidão, tá? A voz do povo. Eu não entendo esse negócio do pastor JA ser negócio de universitário. Eles não fazem nada. Nada acontece. E aí, o que você tem a dizer para nós a respeito? A área de universitários, Isaías, é um desafio mesmo. Porque a gente pensava assim, né, o que pode fazer? Qual que é a sua ideia? Você fala que nada acontece. O que a gente pode fazer de universitário? Então, esse era um desafio. Até então, se fazia congressos universitários. Criacionismo, por exemplo. Criacionismo. Sim. Mas a própria demanda, não a demanda, assim, a gente fazia o congresso e é uma luta para o pessoal ir. Então, assim, os próprios universitários eles não estavam interessados. Sim. Esses congressos ainda existem, não estou dizendo que não faremos. Sim. Mas esse se tornou o foco da igreja por muito tempo, os congressos universitários. Então, qual que é a sua área de universitário? Vou fazer congresso para quê? Para que o meu jovem possa ter acesso a assuntos, porque se ele não tiver acesso a esses assuntos, ele vai chegar lá na universidade, um professor falar que o Big Bang deu origem à vida e pronto. E ele não vai ter uma contra-argumentação. Ele não vai entender que na própria academia, o Big Bang não é unanimidade, existem pelo menos mais 5 ou 6 formas de explicar a vida, então, que se contradizem umas às outras. Então, ele precisa ter a visão do design inteligente, de saber argumentar, para que, de maneira científica, ele defenda a sua fé. Sim. E que é muito mais. Ele precisa entender que precisa de muito mais fé para descrença. Sim. Do que algo que é óbvio, que uma mente inteligente criou tudo, porque existe algo ao invés de nada. Então, assim, só que esses argumentos filosóficos, teológicos e científicos, a gente precisa munir os nossos jovens nesses congressos para que eles possam chegar no ambiente acadêmico e não se afastar. Infelizmente, a universidade tem sido o campo de afastar jovens até hoje. Sim. Às vezes por esse motivo e às vezes por conta das festas, do jovem se sentir mais livre e tal. Então, assim, ó, vamos lá. Congresso universitário é uma coisa. Sim. Só que aí a gente tem percebido, e até olhando os movimentos de outras igrejas também, porque esse não é um problema só nosso, é um problema de outras igrejas também, que mais do que congresso, o que tem dado certo são os pequenos grupos de jovens, ou seja, ao invés de ir para uma universidade e tentar proteger a minha fé, então às vezes o nosso jovem vai assim, o jovem que se mantém firme, eu vou lá e vou tentar me guardar e não esfriar na fé. Não pode ir com essa visão. Ele está indo com a visão de defesa, percebe? Sim. Eu vou ir e não vou ser influenciado. Não. Aí a gente percebeu, isso eu estou dizendo que a gente percebeu há pouco tempo atrás, há 1 ano e meio, há 2 anos atrás, que o ambiente acadêmico não é para defesa, é para ataque. Sim. Ao invés dele se preocupar em as influências, ele tem que ser a influência. Ao invés dele preocupar com a pressão social, ele precisa ir e se tornar a pressão social. Então a gente percebeu que incentivar nossos jovens a abrir pequenos grupos nas universidades, e nós temos espaço para isso lá, sim, a universidade permite isso,
isso tem sido mais interessante porque o nosso jovem percebe que ali ele tem uma voz cristã que é falada de maneira audível ali. Então, esse é um dos projetos. Inclusive, tá para nascer agora, daqui a um mês e pouco, um pequeno grupo na UFMG, que Bacana. a gente já está conversando com alguns jovens. Lá no Rio também, então assim, o pastor Felipe começou isso e a gente vai concluir. E lá no Rio eu também deixei, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente já está com um grupo de 20 e poucos jovens lá que vão começar o pequeno grupo na UFRJ. Então, assim, esse é o nosso projeto agora. Mas eu entendo esse irmão, porque realmente não tem nada. Mas não é porque a gente não queria fazer, é porque a gente estava tentando achar O caminho o certo. caminho. E eu espero que esse seja. Dentro desse departamento, ou desse segmento do seu departamento, que é universitários, sempre é cobrado do JA e de outros departamentais uma estrutura idêntica ao dos desbravadores, por exemplo, que você conhece bem, do tipo, um dia eu estava numa reunião, alguém falou, podia ter um regional universitário, ou deveria ter um líder universitário, ou 3 na associação, para que pensasse projetos, situações e por aí vai, né? Você acredita nesse modelo ou não há necessidade? Ou acha que é meio assim, são grupos diferentes, uma tribo diferente? O que você tem a dizer a respeito disso? Sim e não. Sim, porque eu acho que toda mão de obra é boa e ajuda o pastor ou líder a chegar mais longe. Sim, Então é interessante. Agora, não, e aí eu vou te explicar qual que é o modelo que eu acho que é legal, porque às vezes um líder, um coordenador numa área como essa, ele se torna às vezes uma barreira. O que acontece no Ministério de Desbravadores, por exemplo? O desbravador não pode falar direto com o diretor, tem que falar pelo conselheiro, o sim, conselheiro com o diretor com o regional, e se um passa na frente do outro, e tá certo, não estou sim, criticando não, porque eu fui líder dessa área durante alguns anos também. certo. Se um passa na frente do outro, Dá o de cá fica dá bravo. treta, né? É. Só que com o jovem não pode ser assim. O jovem ele quer acessibilidade. Então, assim, eu tenho que me tornar o mais próximo do jovem possível lá da ponta. Sim, E de preferência do jovem menos engajado da igreja. entendi. E às vezes a gente coloca não, para falar com o pastor tem que falar com o coordenador. Então, assim, eu já trabalhei assim e acaba que vira uma dificuldade. As pessoas se sentem distantes da gente e o departamento fica como se fosse aquele cara lá do escritório, distante Sim, da igreja. Então, eu opto por ter líderes regionais, aí eu acho que é legal, mas como eu não tenho tantas áreas, são 3 áreas, eu sou o coordenador geral, entendi. entendeu? E a gente E trabalha com essa liderança. talvez a última pergunta, dentro desse segmento, eu particularmente, e aí de novo, eu me faço voz de Certo? outros, né? Porque assim, nas congregações, eu tenho talvez ali 2 universitários, em Isso. outras 5, em outra 10, de acordo com o tamanho, né? Um questionamento que se faz por que as ideias, e aqui você conseguiu, na minha mente, você conseguiu agrupar um caminho de ideia para que isso funcione, Uhum. basicamente. Mas por que a gente sente falta, por exemplo, nas congregações, de pelo menos uma vez por ano no calendário da igreja, algo voltado para isso? Aí um dia alguém falou, não, mas porque na minha igreja só tem um universitário. Mas aí o outro falou, nós poderíamos fazer como se fosse um distrito ou para universitários da comunidade, entende? Aham. E aí? Então, mas eu acredito que tenha isso no calendário, só não está acontecendo. Porque, por exemplo, lá no Rio a gente tem um final de semana no ano, o final de semana do universitário. Sim, Só que muitas vezes, como você disse, a igreja não faz. É igual coloca lá, sábado tal é de fidelidade, mordomia cristã, fidelidade. E às vezes ninguém nem passou despercebido. Então sim, eu acho que essa é uma data que quando a gente deixa para a igreja local, por às vezes ter um ou dois,
E porque não é tão fácil assim. Por exemplo, quem que você vai chamar para falar de criacionismo? Sim, Você tem que ter alguém da área sim, científica. Quem que você vai achar para falar sobre a história do cristianismo, o desenvolvimento das universidades cristãs? Então, alguém da área de história. E nem toda igreja vai ter alguém nessa linha. Ah, vamos falar de assuntos de ciências sociais. sim. Então, claro que a gente tem muita gente aqui na nossa cidade, mas talvez não tenha para toda igreja trazer o assunto que é de interesse. Então, essa sua ideia é muito legal. Quando tiver uma data, e a gente sempre coloca no calendário, reunir os distritos ou as regiões também podem ser feitas. Certo. Mas a gente quer muito assim, a gente que dá para fazer a nível de cidade, porque eu penso que os jovens, ele gosta de estar indo onde tem outros jovens. Sim, porque senão nem casa, né, pastor? É, nem casa também, né? Ué. Às vezes vai dois lá, escutar ele mais um, porque agora quando vai um amigo dele, A galera, ele né? tá nem interessado no tema, ele tá interessado, né, em outra pessoa, só que chega lá, ele encontra esse tema e muda É o muito rumo. a situação. Pastor, agora é o seguinte.